Agora é hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário, com o advogado Pedro Putini Mendes. Na semana passada, ele citou o caso de um pecuarista que possui fazendas em Mato Grosso do Sul e São Paulo, que ganhou na justiça o direito de ser ressarcido em R$ 1 milhão do governo paulista por causa da diferença das pautas fiscais de transporte de gado entre os estados. Hoje ele traz uma outra possibilidade do produtor ser indenizado pela passagem das redes de transmissão de energia elétrica nas fazendas. Na semana passada, pessoal, um avião que transportava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu após colidir justamente numa dessas torres de transmissão, matando os 5 ocupantes. Nas redes sociais, o dono da propriedade, lá de Minas Gerais, onde aconteceu o acidente, disse que nunca recebeu um tostão da empresa onde passa a rede. De qualquer forma, fica aqui a nossa solidariedade à família e aos amigos de todas as vítimas. Mas vamos lá entender do nosso especialista como o produtor pode ser indenizado pela passagem dessas redes de energia em suas propriedades? Aqui na tela. Saudações, estamos de volta em mais um Direito Agrário, hoje para falar da indenização por servidão de passagem nos casos de instalação de rede de transmissão de energia elétrica nas propriedades rurais. Talvez seja um assunto já conhecido de alguns telespectadores, mas ainda assim é novidade ou não muito frequente para outros, essas indenizações que são devidas aos produtores rurais pela criação daquilo que nós chamamos juridicamente de servidão de passagem pela transmissão de energia elétrica na propriedade rural. Vamos esclarecer então ponto a ponto essa situação. Primeiro, o que seria a servidão de passagem criada para a transmissão de energia elétrica. A servidão administrativa, como nós chamamos, ela é um direito real de natureza pública de utilização que é instituído sobre um imóvel de propriedade alheia com base em lei, por entidade pública ou similar e em favor de um serviço público ou de um bem afetado para um fim de utilidade pública. Seria uma quase desapropriação que é caracterizada pela superioridade do interesse público, que é unilateral e privativo do poder público. E aí isso acaba impondo o que nós chamamos de um ônus real sobre o uso dessa propriedade particular, móvel ou imóvel, à medida que se apresenta preferível tomar essa atitude do que despejar compulsoriamente o proprietário da área, também considerando que isso é nós chamamos de um sacrifício imposto a uma só propriedade rural em favor de uma coletividade de áreas vizinhas que também vão receber esse mesmo benefício. Bom, por isso mesmo que economicamente importante e socialmente relevante, essa servidão administrativa imposta por um serviço público, como a transmissão de energia elétrica, dentre outras situações de transmissão de serviços públicos, se ela é imposta a uma propriedade rural, ela precisa ser indenizada, aquele onde ela foi imposta, ao proprietário do imóvel, que não vai mais utilizar dessa área, ou do pedaço dessa área, onde foi criada a servidão. Isso porque a servidão administrativa criada para a transmissão de energia elétrica, no caso que nós estamos comentando hoje, ela impõe ao proprietário desse imóvel algumas restrições de utilização, determinando praticamente a perda de parte da autonomia do proprietário naquela fração de área, com consequências econômicas, como a perda dos rendimentos naquela área, que nós chamamos de lucros cessantes, diminuindo o aproveitamento da fazenda e ainda diminuindo também o valor final de avaliação desse imóvel. Normalmente, essa servidão de passagem ela ocorre por 3 meios. Ela pode ocorrer por contrato ou acordo entre as partes, mediante escritura pública, onde o concessionário e os proprietários interessados estipulam a extensão dos limites, os ônus que vão ser impostos, os direitos e obrigações de ambas as partes. Também pode ser estabelecida por decisão judicial, o juiz que determina se vai ou não ser concedida essa servidão e qual o valor de indenização. E, por fim, em decorrência de lei. A lei impõe que deverá ser feita a servidão de passagem. Mas, na realidade, às vezes acontece de ser imposta por uma concessionária de serviço público
e não ser indenizado, uma oportunidade que o produtor vai ter que buscar na justiça essa indenização. Então, por essas e outras razões, a indenização da servidão ela deve sempre corresponder ao prejuízo causado no imóvel, mas não um percentual fixo, como tem acontecido em alguns tribunais, que têm tentado fixar o percentual para todos os demais casos. Mas, na verdade, isso deve ser em valor correspondente ao efetivo prejuízo causado no imóvel, mediante avaliação de laudos periciais feitos pelo proprietário do imóvel e que vão ser conferidos por um perito nomeado pelo juiz numa ação indenizatória dessa servidão. Isso seria mais justo para ambas as partes, né? Quem indeniza, ou seja, a companhia de energia elétrica, se estatal, como também para o proprietário do imóvel, porque se demonstrado que a servidão não prejudica a utilização do imóvel inteiro, ou nem prejudica a utilização do imóvel, imagina nessa possibilidade de nem prejudicar a utilização do imóvel, não tem nem o que indenizar, né? E se prejudica o imóvel, o pagamento tem que corresponder ao efetivo prejuízo, que às vezes caracteriza até uma desapropriação indireta. Então, por essas razões é que nós recomendamos que, para a busca de uma justa e adequada indenização em decorrência dessas perdas sofridas na propriedade rural, primeiramente o proprietário busque uma perícia técnica competente, com um profissional capacitado e que tenha um bom conhecimento sobre essas avaliações imobiliárias nestas condições, possibilitando subsidiar a sua ação judicial que vai ser movida na sequência contra a companhia de energia elétrica. A perícia ela vai ter que levar em consideração alguns fatores como a desvalorização do imóvel no valor da sua terra nua, os lucros cessantes, aquilo que deveria ser auferido pelo proprietário como renda naquela área, a inviabilização da área onde ocorre a linha de transmissão e o seu impacto na avaliação do imóvel, as restrições impostas com esse corte que é feito na área e os seus acessos, né, na passagem da linha de transmissão, ou seja, a sua posição em relação ao imóvel, a desvalorização da área remanescente, né, ou seja, se a área ao redor da servidão também sofre a desvalorização, né, a avaliação das restrições conforme a aptidão da área para cada atividade, se é uma área de pecuária, de agricultura, a impossibilidade de irrigação, a impossibilidade de pulverização aérea, os estragos no solo feitos pela movimentação e trânsito inadequado de maquinário, avarias em cercas, porteiras, demais benfeitorias. Então, são inúmeros fatores que a perícia vai ter que levar em consideração. Além do mais, conforme nós temos comentado a respeito de novidades em benefícios sustentáveis dos produtores rurais, até mesmo estes fatores têm que ser levados em consideração, ou seja, até mesmo nas áreas de vegetação nativa, que são considerados agora ativos, né, serviços ambientais na propriedade rural, pela possibilidade de serem negociados até em CPRs verdes, né, se não para compensação em cotas ambientais, senão o próprio déficit que essa linha de transmissão vai causar na diminuição de uma área de reserva legal, imaginem só, né? As avaliações não podem ser padronizadas pelos tribunais, com percentuais pré-estabelecidos. Então é o típico, cada caso é um caso. E para finalizar esses comentários, é importante apenas lembrar que não se trata de uma ação rápida, né, pela necessidade de perícia, possibilidade de recursos e etc. E vale lembrar também que por se tratar de um direito real, essa servidão vai acabar depois constando na matrícula do imóvel para dar publicidade a essa situação, informando aos futuros adquirentes desse imóvel. Então, saudações e até a próxima. Muito interessante esse quadro, direito agrário. O pecuarista produtor tem direito a muita coisa, muitas vezes não sabe, né, pessoal?